Poderia uma suposta experiência sobrenatural ser capaz de convencer alguém que se denomina ateu a reconsiderar a sua posição filosófica? Um autodeclarado ateu pode deixar o ateísmo se tiver uma experiência pessoal que ele considere sobrenatural? Geralmente, quando ouvimos depoimentos de autodeclarados ex-ateus, sempre há a questão da experiência pessoal. Um número mínimo acaba se convencendo por argumentos filosóficos. Mas a maioria relata que abandonou a consciência ateísta devido a uma experiência pessoal. Sim, alguém que se declara ateu pode deixar de ser ateu devido a alguma experiência pessoal que ele julgue ser de origem supostamente sobrenatural. Mas isso só demonstra que a pessoa até pode ter sido ateísta, mas definitivamente não era uma pessoa cética. O ceticismo ou a consciência cética serve como um filtro para que coloquemos em dúvida algumas experiências que julgamos ser sobrenaturais, já que não há evidências de que exista uma realidade sobrenatural. A pessoa pode ter tido um surto esquizofrênico e julga que aquilo só pode ter sido uma experiência sobrenatural. Os critérios para a catalogação de um conhecimento dentro do âmbito científico precisam seguir parâmetros objetivos. E não há nada mais subjetivo do que uma experiência meramente pessoal. É por isso que relatos ou testemunhos não servem como evidência para nada ou quase nada na ciência. Um ateu que afirma que deixaria de ser ateu se testemunhasse algo aparentemente sobrenatural acontecendo para ele, e somente para ele, é apenas um ateu. Não pode ser considerado cético, pois a atitude de afirmar que algum fenômeno estranho tem que ser considerado necessariamente sobrenatural não é uma atitude de rigor científico. Alguém que passa por uma experiência traumática, mesmo se considerando ateu, está propenso a passar por alucinações. Um exemplo: alguém que passa por uma experiência de morte em família e que, levado pelo impacto emocional do ocorrido, tenha uma crise de choro. Com o pranto, a respiração fica ofegante. Nesse estado emocional muito forte, pode haver a ocorrência de alucinações. Quando alguém que acabou de perder um parente, durante uma crise de choro derivada do luto, afirma que viu esse parente na sua frente pedindo para que essa pessoa se acalme, que está tudo bem, que se encontrou com outros parentes mortos do outro lado, é mais provável que isso seja um delírio provocado pelo forte abalo emocional do que necessariamente uma experiência sobrenatural. Ainda mais quando essa experiência é solitária e não registrada de nenhuma outra forma, a não ser na própria memória do indivíduo afetado. Quem deixa de se declarar ateu por causa de uma experiência como essa, mostra que se confunde no parâmetro conceitual. Um ateu é somente alguém que não possui evidências suficientes para afirmar que exista algum tipo de divindade. E, realmente, não há nenhuma. Mas, se essa pessoa que se declara ateísta não aplicar um certo rigor cético a todas as coisas que vivencia, ela pode inclusive parar de se declarar ateísta. Por isso, o ceticismo é até mais importante do que o ateísmo, para que não se crie dogmas e sempre se ofereça o benefício da dúvida. Suponhamos que a pessoa que se considera ateia e que esteja de luto tenha uma visão alucinatória com alguém que ela não tenha conhecido pessoalmente, como um avó que tenha falecido antes dela nascer. O contato dessa pessoa com a avó não foi direto, mas algum tipo de contato houve, nem que seja através de uma foto. Conscientemente, a imagem dessa avó não é nítida na mente dessa pessoa, mas a imagem está lá, armazenada em algum lugar do cérebro. Basta um momento de abalo emocional para que a alucinação confortadora se manifeste. Esse tipo de alucinação confortante que ocasionalmente acontece em momentos de luto é possivelmente do mesmo tipo daquelas vivenciadas por pessoas que passam por IQMs. É algo perfeitamente comum de acontecer, principalmente em situações como essas. Se a pessoa se declara ateia, tem uma experiência alucinatória como essa e não possui o mínimo de senso crítico e de ceticismo, ela vai deixar de se declarar ateia. Mas digamos que a pessoa que se declare ateia procure um psiquiatra porque desconfia que a alucinação que teve seja o começo de um processo que vai desencadear uma esquizofrenia. Seria o adequado a se fazer, mas nem sempre a ocorrência de uma alucinação significa que a pessoa esteja ficando louca. Como eu explanei,
pode ser apenas um episódio temporário desencadeado pelo processo de luto. Agora, se a pessoa preferir se convencer que esse episódio de alucinação não seja o que aparenta ser, uma alucinação, e prefira pensar que seja algo sobrenatural, a tendência é que essa pessoa deixe de se declarar ateia. Mas isso só demonstra falta de ceticismo. Por favor, inscreva-se no canal. Aperte o sininho para receber as notificações e compartilhe os links dos vídeos nas redes sociais.